Eu sou uma mulher negra, de periferia, criada por mulheres e por um pai bastante presente. This is Ana Clis. Today she's on the front lines of Greenpeace Brazil, campaigning to protect the Amazon. As escolhas que a Ana Clis de 17 a 18 anos fez garantiram uma Ana Clis de 27 muito mais realizada. Her story begins when she was a student in the suburbs of São Paulo, Brazil. She mobilized friends to ensure education and meals for students during a teacher strike. Então, nesses processos de paralisação, foi criado um projeto de teatro. Esse movimento garantiu que a gente trouxesse alimentação para a escola. Então, tinha gente que claramente vinha para o teatro porque também podia se alimentar. E durante as aulas de teatro, a gente pôde proporcionar outras possibilidades para alguns alunos que eu acho que alguns não sabiam que existiam, sabe? Inclusive eu, talvez. Eu estudava de noite, trabalhava de dia, estava sempre correndo. E numa dessas idas para o trabalho, eu encontrei uma DD, que é uma pessoa de diálogo direto, que trabalha dentro do Greenpeace na área de fundraising. E ela falava, tipo, pra mim, tava tão distante tudo que ela tava falando, em vários sentidos, em termos, o que eu quero saber dos corais da Amazônia? Uma ONG chamada Greenpeace, inglês. Não era uma informação que chegou a mim em algum momento da minha vida, mas ela falou com muita verdade. Ana Clis started out as a donor, but as an intern, money was tight and she had to cancel her support after a few months. Little did she know they had a volunteer group and she signed up right away. Quando eu entrei, tinha uma facilitadora negra, que ela saiu, acho que semanas depois. E tinha uma outra pessoa negra, que era a Thali. E eu, meu estalo foi numa limpeza que a gente fez com um projeto, que a gente saiu com um grupo, e eu mobilizava grupos grandes. A gente saiu com um grupo enorme para limpar Pinheiros. É um bairro rico, empresarial, majoritariamente. É um lugar que as pessoas pobres vão para trabalhar, não para viver, e bastante excludente. E aí eu voltei para casa, pegando 2 ônibus. A gente morava nos morros, tinha um córrego. E aí eu passei do lado do córrego para entrar para minha casa e tinha uma geladeira. E eu tava limpando Pinheiros. E aí eu falei, putz, o que eu tô fazendo? Não faz sentido nenhum o que eu tô fazendo aqui. Não tô trazendo nada diferente para minha comunidade. E aí eu me dei uma murchada, assim. E aí eu saí do Green. Way back then, the exhaustion of volunteering, combined with how disconnected it felt from her everyday life, forced her to step away for a year. Still, the bond was never broken. Even from afar, she stayed connected. E aí eu voltei, e então o Raízes começa aí. When she returned, Ana Clis created Raízes, Roots, a project that grew into an official working group within the São Paulo's volunteers group. Their focus was direct, operating suburbs and indigenous territories with a clear vision to bridge the gap. They wanted to connect environmental issues to the outskirts and marginalized communities. It was during this time that she, the people behind Raízes, and the climate campaign team organized a true climate week in Cidade Tiradentes, a neighborhood on the city's margin. A gente deu aula por uma semana para turmas de 60 pessoas. Então, a gente pensou na forma e no conteúdo que seria passado e como seria passado. No final, ia ter um show, um baile. A gente conseguiu fazer com que, sei lá, umas 150 pessoas, suas famílias, a vizinhança ao redor, fossem no Centro Cultural de Cidade Tiradentes, num domingo, para participar de um baile funk que tinha como temática clima. Nesse baile funk tocou, gente, pessoas indígenas, pessoas negras, isso todos os parceiros envolvidos, né? O Raízes estava ali na estrutura, na organização, mas isso se faz coletivamente. E assim foi fantástico. Os rostos do Raízes passou a ter rostos da periferia por um projeto que o Raízes fez dentro do território deles. Parece muito um guião assim das antigas. Pessoal, a gente tá aqui também já equipado. While still volunteering came the ultimate turning point, an invitation to fly over Rondônia, in the Amazon. Seeing the immensity of the rainforest with the wildfires for the first time is tough.
Primeiro a gente passou por uma imensidão verde, assim, que não sei. Assim, eu acho que desde o momento que eu subi no avião, eu ficava, meu Deus, isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo, eu tô entrando no avião do Greenpeace. Sei lá, eu tava muito tentando entender onde que a vida tinha me levado, assim. É uma vida que eu nunca sonhei, que eu nem sabia que eu podia sonhar com, só que aí a parte bonita foi acabando, assim. Porque a gente tava chegando numa área de queimada, e é só destruição, é só fogo, é só fumaça. E você não imagina o que está acontecendo no chão, né? Porque deve ser um desespero para comunidades que estão perto. E eu acho que eu me senti pequena. Naquela imensidão de tanta coisa acontecendo, eu que estava tentando conectar os equívocos estruturais de São Paulo, eu falei, "Putz, não vai dar. Só com o meu grupo de pessoas, que ainda é muito pequeno, eu vou precisar de mais gente para fazer isso aqui." Until then, her family couldn't understand why she dedicated so much of herself to volunteering. But when she returned from the Amazon and shared what she had seen and how it made her feel, they finally understood. Eu lembro de ter ido passar o final de semana no meu pai, depois que eu voltei, porque ele foi me buscar no aeroporto. E ele queria entender o que eu tinha ido fazer. Eu falei, bom, se eu não conseguir explicar para meu pai, eu não sei explicar para ninguém. Tem um problema realmente estrutural do Estado daqui, mas tem também um problema sistêmico muito maior acontecendo lá, é que a floresta está sendo destruída por quem quer roubar território, quer pôr gado a todo custo lá, queima e destrói a floresta e perde-se esse sistema hídrico que vem de lá, né? Essa chuva que vem de lá. Ele falou, nossa, eu acho que eu vi coisas assim acontecer muito no Nordeste quando eu era jovem, né? Tipo, a gente passava por muito tempo sem água, mas era por conta dos leitos dos rios que estavam sendo tomados por fazenda. Isso, pai. E eu falei, putz, eu consegui explicar, velho. Mas eu acho que eu fiquei muito feliz de finalmente, depois de 5, 6 anos no voluntariado socioambiental, ter conseguido fazer essa conexão com meu pai, que por vezes viu eu saindo de casa, lutando tarde, não dormindo em casa. And shortly after that experience, a campaigner position opened up in Greenpeace Brazil. Enquanto eu estava voando para Rondônia, abriu-se vagas de campaigner, né? E eu acabei sendo contratada. E isso foi fantástico, assim, na minha vida profissional coletiva. Eu entrei porque basicamente meus amigos fizeram em casa, fizeram meu currículo, fizeram meu LinkedIn, elas fizeram meu ativismo virar profissão. Mudou o curso do meu rio, assim. As escolhas que a Ana Clis, de 17, 18 anos, fez garantiram uma Ana Clis de 27 muito mais realizada e com uma vida totalmente diferente do que a de 15 pensava, assim, sobre possibilidade de vida, sobre lugares, sobre pessoas. E é muito difícil nomear as coisas que eu ganhei, porque a maioria é imaterial. A minha família e meus parentes sempre vão ser a minha origem e a minha base, mas eu acho que sem as famílias do caminho, nada teria sido possível, assim. Eu ganhei histórias e experiências que dinheiro nenhum compraria. Eu contando para minha mãe, para minha avó, sentada na mesa da minha avó, comecei a chorar e eu nem sabia de quê. E aí foi muito bonitinho. Aquelas duas mulheres que me criaram, me abraçando assim, é, e falando que tava tudo bem, que eu sempre teria para onde voltar, mas que elas eram muito felizes de eu estar pisando em lugares que elas não puderam. Então, eu acho que isso compensa. A vida que eu levo hoje me deu a oportunidade de ouvir da minha mãe e da minha avó que eu piso onde elas não pisaram.